Bom dia, alunos! Bom dia, alunas da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de biologia de hoje, 14 de setembro de 2020. Lembrando que essa é a sexta aula do nosso terceiro bimestre, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós faremos a correção das listas de exercícios que eu passei no dia 17 de agosto e no dia 31 de agosto, tudo bem? Então hoje nós não teremos mais exercícios, não teremos explicação nova, será aula de correção. Eu havia passado duas sequências de exercícios para vocês e não havíamos feito a correção. Hoje nós faremos a correção e os comentários desses exercícios. Portanto, pegue o caderno de vocês, dá uma pausada na aula, pegue o caderno para que vocês façam a correção. E na lista do dia 17 de agosto, eu farei alguns comentários escritos, eu até deixei no próprio documento, no próprio vídeo, os comentários. E esses comentários são de extrema importância para o seu aprendizado, para o nosso conhecimento dentro da área de biologia, tudo bem? Então eu peço que vocês copiem também. Ah, professor, não tem espaço aqui ao lado do exercício. Então vai lá na frente, na folha, na última atividade e coloca lá comentários da lista de exercício, tudo bem? Faça de algum jeito que vai te ajudar no aprendizado, beleza? Então vamos lá. Aula 6, 14 de setembro. E esta primeira correção é da aula do dia 17 de agosto, tudo bem? Vamos lá. Questão número 1. Quando falamos em reprodução sexuada, podemos afirmar com certeza que, letra A, existem dois organismos envolvidos. Letra B, apenas um organismo é necessário. Letra C, existe o envolvimento de dois gametas. Letra D, existe um organismo hermafrodita envolvido. Ou letra E, não haverá variabilidade genética. Galera, letra C. Letra C é a alternativa correta. Existe um envolvimento de dois gametas. Como nós já vimos, o gameta masculino e o gameta feminino. Comentário da questão. A principal característica de reprodução sexuada é o envolvimento de dois gametas. Ponto final. Bem objetiva essa questão. Tudo bem? Questão número 1, letra C. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, parabéns, porque agora você compreendeu e quando cair esta questão novamente, algum exercício de vestibular, você não esquecerá mais. Beleza? Questão número 2, Universidade Federal do Mato Grosso. De modo geral, os animais formam-se por reprodução sexuada a partir do zigoto. Em alguns casos, um óvulo pode desenvolver-se sem fecundação, originando um novo indivíduo. Esse processo é conhecido como, letra A, partenogênese, letra B, segmentação, letra B, aliás, segmentação, letra C, organogênese, letra D, antropogênese, ou letra E, seleção gamética. Os nomes bem complicados, né, pessoal? Vamos lá. Gente, isso não pode se esquecer. Um óvulo pode desenvolver-se sem fecundação e esse nome do processo é chamado de partenogênese, letra A. Até nós teremos uma questãozinha dessa na lista do dia 31 de agosto. Da aula de hoje ainda nós faremos essa correção e nós teremos esta atividade lá para frente também daqui a pouco, tá? Então, comentário. Quando um indivíduo surge de um óvulo não fecundado, podemos dizer que ocorreu a partenogênese. Esse fenômeno é um tipo de reprodução assexuada. Observe que não se trata de um caso de reprodução sexuada por haver apenas um gameta. Como ele mesmo se desenvolveu, não há necessidade, não foi necessário a presença de um outro gameta. Portanto, apenas um único gameta, essa reprodução é assexuada. Logo, partenogênese, reprodução assexuada. Tudo bem? Não se esqueçam deste conceito.
Questão número 3. Na reprodução sexuada, percebe-se o envolvimento dos gametas. Sobre eles, marque a alternativa incorreta. Então, veja bem, pessoal, muita atenção aqui nessa questão. Marque a alternativa incorreta. Geralmente, quando nós colocamos exercícios deste formato em provas, o aluno marca mais de uma alternativa, como se elas fossem incorretas. Mas no enunciado, marque a alternativa incorreta. Nós temos 5 alternativas. Uma única alternativa está errada. As outras 4 estão corretas. Tudo bem? Muita atenção nesta situação. Então tá. Nós vamos marcar a única alternativa errada. Letra A. A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes. Pô, pessoal, aqui já sujou com tudo. É a letra A, tudo bem? Já pisou na bola. A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes? Claro que não. A reprodução do ser humano mesmo é uma reprodução sexuada de indivíduos de mesma espécie. Um cachorro e uma cachorra têm o cruzamento, são indivíduos de mesmas espécies, de mesma espécie. Gato e a gata se cruzam, nascem os gatinhos, de mesma espécie, os indivíduos. Então, não tem possibilidade de termos reproduções sexuadas de espécies ou de indivíduos diferentes. Tudo bem? Letra B. Então, a A gente já matou aqui, que é a alternativa errada. Da B em diante, todas estão certas. Em humanos, o gameta masculino é o espermatozoide. Sim, correto. E como nós já vimos em aulas, o gameta feminino é chamado de progesterona. Tudo bem? Muito bom. E aqui no caso do masculino é a testosterona. C. Quando os gametas se unem na reprodução sexuada, temos o evento da fecundação? Sim, o óvulo é fecundado, gerando, portanto, o feto. Letra D. Plantas também produzem gametas? Perfeitamente, produzem gametas. Os seres humanos produzem 2 tipos de gameta. Correto, o gameta masculino e o gameta feminino, tá bom? Comentário. Letra A. Nem sempre a fecundação ocorre com a união de gametas de indivíduos diferentes. Existem casos de autofecundação em organismos que produzem os 2 tipos de gameta. Beleza? Então, a letra A é a alternativa incorreta. Questão número 4. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em uma comparação, sob o ponto de vista de favorecimento evolutivo e adaptação, a reprodução sexuada é mais importante que a assexuada. Qual das alternativas a seguir, com relação à reprodução sexuada, melhor justifica essa informação, ou essa afirmação? Tá? O que eles estão falando? Que se eu comparo a reprodução sexuada da assexuada, a sexuada ela tem mais vantagens. Qual é a vantagem que nós temos aqui? Letra A. Sempre se processa após a meiose que produz gametas. Letra B. É exclusiva de forma de vida evoluída. Letra B, não é? A letra C. Dá origem a um maior número de descendentes. Letra D. Permite uma maior constância do genoma dos descendentes. Ou letra E. Promove uma maior variabilidade genética na produção. Pessoal, nós já discutimos até nas aulas presenciais sobre esse fato. A vantagem e a vantagem mais clássica que nós temos da reprodução sexuada é de ter variabilidade genética. Na reprodução sexuada, por causa da união de gametas, observa-se uma maior variabilidade genética, ou seja, maior variação na genética dos indivíduos. Na reprodução assexuada, temos a formação de indivíduos, em geral, idênticos a quem o gerou. Então, idênticos na reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, nós temos variabilidade genética. Por isso, nós temos ser humano, um filho e uma filha, 2 filhos, por exemplo, que eles são genitores
os mesmos genitores, o mesmo pai e a mesma mãe, só que eles nasceram com olhos de cor diferente ou cabelos de tom diferente, um crespo, mais liso. Por quê? Mesmo que tenha vindo dos mesmos genitores, o mesmo pai e a mesma mãe. Variabilidade genética. Tudo bem? Perfeito. Portanto, questão número 4, letra E. Questão número 5. Explique o significado dos seguintes fenômenos. Letra A, divisão binária. Resposta, processo assexuado que consiste na divisão do indivíduo genitor em dois novos indivíduos. Esse processo também é conhecido como cisparidade. Tudo bem, gente? Então, a divisão binária, nós temos a divisão em duas partes. Nós temos ali, tá, uma célula e ela se divide binariamente, ou seja, formando duas outras células. Esse processo é assexuado, não havendo a necessidade de dois gametas. Esporulação, processo de reprodução de esporos. Esporos são células reprodutivas especiais formadas por certas algas e fungos multicelulares, ou seja, fungos com duas ou mais células. Tudo bem? É um processo de reprodução dos esporos. Letra C. Explique o fenômeno de brotamento. É um processo de reprodução assexuada que ocorre em certas algas, plantas, fungos e alguns animais invertebrados, ou seja, que não têm coluna vertebral. Nesse processo, o indivíduo forma expansões corporais, os brotos, que depois se separam do genitor e passam a ter vida independente. Tudo bem? Esse é o processo do brotamento. Letra D. Fragmentação. É outro processo de reprodução assexuada existente em algumas algas, plantas e animais invertebrados, onde partes que se destacam do corpo do genitor regeneram e originam novos indivíduos. Então, nós tivemos ali a fragmentação, e aí, a partir daquela fragmentação, surgem, portanto, novas células capazes de gerar novos indivíduos. Tudo bem? E eu falei para vocês a partenogênese, não era na aula do dia 31, é nessa mesma aula do dia 17. Isso aqui, este texto, eu peguei do próprio livro de vocês, do jeitinho que estava lá. Eu quero que vocês copiem, pessoal, todo este textinho, porque o conceito de partenogênese é muito importante para o nosso aprendizado. Copiem tudo que está aqui também no caderno de vocês, tá? Então vamos lá. Certas plantas, certos animais invertebrados e algumas espécies de vertebrados reproduzem-se por partenogênese, processo em que o gameta feminino desenvolve-se sem que tenha ocorrido fecundação. Pronto, isso nós já sabemos, né? Agora vamos para exemplo. Em abelha, por exemplo, ocorre partenogênese. Preste muita atenção. Machos originam-se pelo desenvolvimento de óvulos não fecundados. A rainha, única fêmea fértil da colmeia, é capaz de controlar a fecundação. Depois de copular com diversos zangões e armazenar o sêmen deles, ela pode pôr ovos fecundados e óvulos que são não fecundados. Os ovos diploides originam fêmeas, que poderão ser rainhas ou operárias, dependendo da alimentação. Os óvulos haploides desenvolvem-se por partenogênese, originando apenas machos, ou seja, os zangões. Então, todo zangão, olha que interessante, todo zangão se dá por partenogênese, ou seja, um óvulo que não foi fecundado. Portanto, é um haploide. Esse haploide ele se desenvolve sem a fecundação desse óvulo, portanto, formam os machos. E numa colmeia, quem são os machos? São os zangões. Tudo bem? Um exemplo clássico deste processo de partenogênese. Tá bom, gente? Bom, pessoal, terminamos a aula do dia 17 e agora iremos corrigir a aula do dia 31 de agosto. Eu estou colocando as datas aqui para ficar melhor para você se situar nesta correção. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 1.
O que caracteriza a reprodução assexuada é a autofecundação, ausência de permutação cromossômica, descendência variada ou ausência de fecundação? Claro, pessoal, ausência de fecundação, porque para que haja fecundação, nós temos que ter dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Se tratando de uma reprodução assexuada, nós não temos dois gametas. Portanto, ausência de fecundação. Beleza? Vamos lá. Questão número 2. O processo celular de redução cromossômica associado aos ciclos de vida sexuado é a meiose. Tudo bem? Meiose, reprodução cromossômica, da redução cromossômica, na verdade, através de reproduções sexuadas. Beleza, gente? Reprodução sexuada, processo de meiose. E a última questão, questão número 3, a troca de pedaços entre cromátides homólogas, que ocorre durante a prófase 1 da meiose, denomina-se permutação. Então, nós temos a permutação, que é a troca de pedaços entre cromátides homólogas durante a prófase 1. Tudo bem? Do processo de meiose, portanto, o processo de reprodução sexuada. Como é o nome deste processo? Permutação. Tudo bem, gente? Tá aí, nós fizemos a correção dessas duas listas de exercícios. Na aula de hoje, 14 de setembro, vocês só têm essa atividade para me mandar a foto da correção pronta. Tudo bem? Não teremos outras atividades e nem conteúdo novo. Deixei exclusivamente para que a gente faça o comentário e correção desses exercícios. Espero que vocês estejam entendendo, tenham compreendido. Se houve alguma dúvida, entre em contato comigo no meu privado para a gente conversar melhor. Terminou de copiar? Fotografe todas as páginas e me mande no privado para registro da participação. Tudo bem, gente? Um abraço, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até semana que vem em mais uma aula de biologia. Um abraço, tchau, tchau. Deus abençoe vocês, ótima semana.